Está entrando? Então, aqui no canal do YouTube, hoje com o evento Animal de Tração, ou Animais de Tração, especificamente na cidade de Petrópolis. Para você que está nos assistindo pelo Facebook, esse evento também está sendo transmitido pelo canal da OAB no YouTube. Portanto, se a conexão no Face cair, né, o que não é muito anormal, basta você se dirigir ao YouTube e lá no YouTube você digitar TV OAB RJ e continuar acompanhando o nosso evento. É uma satisfação muito grande receber aqui essas ilustres pessoas que vão aqui esclarecer sobre essa situação lá de Petrópolis, contribuir para o evento, né? E mais grandioso ainda é que hoje nós estamos comemorando o Dia Mundial dos Animais. Então esperamos que hoje este evento venha contribuir efetivamente para os animais em função do que nós vamos discutir aqui. Inicialmente a gente passa a palavra para as introduções das pessoas que estão presentes aqui. Eu queria agradecer inicialmente, passar a palavra para a doutora Adriana Paixão, que é a coordenadora, secretária-geral da nossa subseção de Petrópolis. Colega, muito prazer, muito obrigado por estar conosco aqui. Bom dia a todos. Quero começar cumprimentando o Dr. Reinaldo Veloso e parabenizar pelo excelente trabalho que ele tem desempenhado à frente da comissão e sabendo, né, que essa causa, principalmente que diz respeito a Petrópolis, né, que eu estou aqui hoje representando, o Dr. Reinaldo já defende há muito tempo, né? Agora nós estamos aqui às vésperas do plebiscito, que será votado no domingo, dia 7, e só temos a agradecer. Eu, como cidadã petropolitana e como representante da OAB de Petrópolis, quero agradecer a todos, né, que embora não sejam da minha cidade, acho que com exceção apenas do Domingos, né, que é de lá, não é isso? Quero agradecer a todos por estarem, né, engajados nessa causa que realmente causa perplexidade, que até nos dias de hoje ainda existe esse tipo de atividade. Quero cumprimentar o Dr. Daniel Braga Lourenço, né, professora, a senhora Silvia, que é ativista lá de Paquetá, que já passou por essa experiência, que eu espero também futuramente Petrópolis está aqui também contando da forma positiva, né, que foi essa transição, né, da extinção das charretes, que a gente espera que realmente chegue ao fim. Quero cumprimentar a doutora Rosana, juíza lá do GCRIM, de Niterói, né? Exatamente. Isso. O Domingos, né, que é lá de Petrópolis, e, por último, lá não tem e a Elizabeth, a doutora Elizabeth McGregor, né? Tá. Então, desejar um excelente evento para todos. Muito obrigado, doutora Adriana Paixão. Para nós é muito importante o apoio da terceira subseção, o apoio da OAB de Petrópolis. Nos comove muito nessa luta digna. Ter vocês do nosso lado não podia ser diferente, né? Com certeza. Muito obrigado mais uma vez. Passo a palavra para as considerações iniciais, um minuto. Doutora Rosana Navega, juíza de direito, está sempre conosco aqui. Bom dia, eu me chamo Rosana Navega Chagas e sou juíza do Juizado Especial Criminal de Niterói, onde a gente tem os casos de maus tratos. Eu estou aqui com muito prazer, com muita alegria, com muita honra, principalmente no dia de São Francisco, que é hoje, para mostrar, não só para quem está presente, mas para quem está nos assistindo, para o Brasil inteiro, que o Judiciário, eu sou representante do Judiciário, eu sou a Justiça que está presente aqui. Eu represento a Justiça e com essa representação quero dizer que a gente está junto nessa causa, viu, Reinaldo? A Justiça está aqui do teu lado. Muito obrigado pela gentileza. É muito bom saber que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que aliás sempre apoiou essa causa, está mais uma vez conosco. Muito obrigado mais uma vez pela gentileza, pela deferência e pelo carinho. Elizabeth McGregor, sempre uma satisfação muito grande ter o Fórum Animal com a gente. Sim, bom dia a todos. Eu agradeço mais uma vez a Comissão de Proteção e Defesa Animal, presidida pelo Dr. Reinaldo Veloso,
que tem se ocupado e resolvido várias questões animais, né? Uma delas aqui é a questão de Paquetá, e eu tenho certeza que essa questão do uso de tração animal em Petrópolis também. Eu sou diretora de educação do Fórum Animal e vou apresentar aqui todo o nosso a composição do fórum, que será a ONG que vai receber os animais de Petrópolis. Então, isso não é mais uma preocupação. Então, esperamos sim, vimos tantas celebridades, não só o pessoal petropolitano, todas as ONGs de proteção animal de Petrópolis, mas também celebridades apostando nisso. No domingo, no plebiscito 2, contra o uso de charretes em Petrópolis. Muito obrigado, Elizabeth. Professor Daniel Braga Lourenço, sempre uma satisfação ter o amigo conosco, com seus esclarecimentos, sua didática. O senhor que é o professor de todos nós. É um carinho muito grande que essa casa, que também é sua, lhe recebe novamente aqui. Reinaldo, agradeço as suas palavras. Primeiro, cumprimento a todos os presentes, os colegas da mesa. Queria cumprimentar sempre as iniciativas da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais. O Dr. Reinaldo é alguém que está sempre à frente de causas muito nobres e essa é uma delas, né? A gente vai procurar trazer algumas reflexões sobre a questão da tração animal. Eu sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente, inclusive, aqui a Mariângela presente, também fazer menção ao fato de que nós contamos hoje com uma pós-graduação em Direitos Animais. Então, a causa animal sempre caminhando para frente, evoluindo. É um prazer estar com vocês. Obrigado, professor. Professor também, especialista em Direito Ambiental, Francisco Carreira. É uma satisfação, mais uma vez, ter o amigo conosco aqui. Bom dia a todos. Por mais uma vez, é uma grande honra compor essa mesa na proteção e defesa dos animais, e em especial nessa temática tão importante e relevante. Eu tenho a certeza de que todos os resultados dessa mesa serão extremamente positivos e poderão, com certeza, abastecer um pouquinho mais até mesmo a população de Petrópolis, que vai votar certamente pelo número 2. Muito obrigado. Obrigado. Conosco também Silvia Mibielli, ativista, psicóloga, ativista lá de Paquetá. Silvia, muito obrigado mais uma vez por estar na nossa casa aqui, que também é sua. Bom dia. Bom dia a todos. Queria agradecer mais uma vez a CPDA, Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da OAB, por esse privilégio de estar fazendo parte aqui novamente dessa mesa e desse evento. E eu espero que eu possa trazer informações para elucidar muitas vezes a visão distorcida e reduzida em relação à questão da tração animal. Muito obrigado, Silvia. Também é uma satisfação muito grande, por isso deixei por último, tratando com a cereja do bolo, o brilhante ativismo lá de Paquetá, Domingos Neto. Muito obrigado, Domingos, por estar conosco aqui. Pessoal, bom dia a todos, bom dia, Reinaldo. Eu vim aqui para contar um pouco da nossa luta dos protetores e dos ativistas de Petrópolis, que desde a década de 80 vem lutando aí para a libertação dos cavalos, e fico muito feliz de fazer parte aqui dessa mesa, contente aí com a parceria da OAB, né, que foi muito importante, né, para estar, vamos dizer assim, alavancando a campanha do 2, do voto contra a tração animal. A entrada do Reinaldo nessa luta foi muito importante e deu respaldo de seriedade a todo esse processo. Então é isso que eu vim fazer aqui hoje, contar um pouco dessa história, e muito obrigado a todos aí, bom dia. Bom, agradeço, Domingos. Sem maiores delongas, passo a palavra para a doutora Adriana Paixão, que é secretária-geral da subseção lá de Petrópolis, a terceira subseção. Mais uma vez, muito obrigado. Leve o nosso grande abraço, Marcelo, e também as nossas felicitações e a nossa emoção por a subseção estar junto nessa luta. Bom dia, doutor Francisco Carreira, desculpa que eu não tinha cumprimentado o senhor, que eu não estou familiarizada aqui com todos os integrantes aqui da mesa. Como o doutor Reinaldo disse, eu estou aqui representando a terceira subseção de Petrópolis, o doutor Marcelo Schaefer, que é o presidente, que por motivo profissional não pôde estar aqui presente. A OAB de Petrópolis, como toda a OAB,
ela é contra todo tipo de maus tratos, de exploração e qualquer causa que realmente seja em desacordo com os direitos, né, humanos e os direitos dos animais, porque nós entendemos até que os direitos humanos também são vulneráveis em razão dessa manutenção dessa atividade. O que nós percebemos, né, é que tudo evoluiu ao longo do tempo, né? A gente percebe que os hábitos foram mudando e óbvio que naquela época do Império, né, que Dom Pedro chegou na cidade de Pedro, né, Petrópolis, a carruagem, né, a charrete era o meio de transporte naquela época. Só que as circunstâncias eram completamente diferentes, né? As vias não eram pavimentadas, a estrada era de barro e isso realmente fazia com que os animais não sofressem tanto. E mesmo assim eles tinham um cuidado, apesar de não haver nenhuma regulamentação na época com relação a maus tratos, mas eles ainda assim tinham esse cuidado de parar para o animal descansar, para se alimentar, para beber água. Tinha todo o cuidado, tinha até profissões, né, doutor Reinaldo, que próprias ali para cuidar do animal, né? Tinha o ferreiro para fazer a ferradura de acordo com o piso que ele ia estar andando, tal, enfim. Acontece que com a evolução, né, vieram outros meios de transporte que foram substituindo as carruagens, as charretes na época, né? Veio o trem a vapor e depois os veículos, e esse meio de transporte então utilizado ficou obsoleto e não teve mais razão de se manter. E de fato não tem mais. O que tem hoje em Petrópolis são apenas 13 charretes, que são só 13. Eu também achava que era um número maior. Mas eu, como cidadã petropolitana, sou natural de Petrópolis, moro lá, eu vejo cada dia menos charretes. Elas ficam estacionadas em frente ao Museu Imperial e hoje mesmo de manhã eu vindo, não estavam lá. Eu acho que deve começar mais tarde, né, Domingos? Deve começar 8, 9 da manhã, não sei qual horário. Eles começam às 9. Às 9 da manhã. Eu passo de tarde, eu observo, também não vejo. E é raro você encontrar com elas no trânsito, que é uma coisa também que nos surpreende, nós como motoristas, né? Você fica preocupado, porque você sabe que o animal, né? Até a doutora Rosana e o doutor Daniel aqui, que eu falei, o animal é irracional, ele tem sentimentos e tudo, mas ele é irracional, ele não consegue entender, assim, determinadas atitudes do ser humano, né? Então, um animal desse que está puxando uma charrete, se no meio desse trânsito, que Petrópolis também, o trânsito é caótico também, porque a cidade não foi projetada para o trânsito que tem, para aquele fluxo enorme de carros, e as pessoas estão estressadas, ninguém tem paciência no trânsito, então qualquer coisa é motivo para as pessoas buzinarem. E você está ao lado, eu já vivenciei essa situação, de você estar ao lado de uma charrete e alguém buzinar, o cavalo se assusta. Então, quer dizer, é um risco para o cavalo, é um risco para o turista, é um risco para os transeuntes. Não tem como, ainda não aconteceu nenhum acidente, mas é inevitável, né? A doutora Rosana falava do casamento lá em Londres, né? Eu assisti esse último que teve, eu não me lembro, do príncipe... Como é que é o nome do filho da Diana? Esse último... Harry. Então, eu assisti o casamento dele e eu não sei se vocês viram, mas tinha alguns animais ali que eles estavam exaltados. Não sei se você chamou a atenção de vocês. Eu nem estava assim muito atenta a essa causa, mas eu fiquei preocupada, porque eles estavam ali no meio de uma multidão e é óbvio que ele tem aquela reação, né, ele não entende o que está acontecendo. Então, eu acho que a manutenção
dessas poucas charretes em Petrópolis, dessas 13, eu acho que o risco é muito grande para o turista, para os moradores de Petrópolis, para o próprio charreteiro, né? Eu acho que não tem porquê. É como eu dizia, né? Eu não vejo porquê, em pleno século XXI, você ainda insistir em manter uma atividade assim totalmente ultrapassada, né? A preocupação com os charreteiros, com os 13 charreteiros. O Domingos sabe melhor do que eu, porque ele está à frente lá em Petrópolis, que muitos dos charreteiros não vivem exclusivamente dessa atividade, né? Eles têm algumas outras fontes de renda. Hoje a gente tem comprovadamente apenas 3 charreteiros que vivem dessa atividade. Os outros usam isso como um complemento de renda ou até mesmo exploração, né? Porque contratam pessoas para trabalhar na charrete, às vezes sem vínculo empregatício, sem nada, né? De forma ilegal, né? E eles não dependem disso, né? Outro dia o pessoal estava falando que são 30 famílias, mas não são 30 famílias, são 13 famílias de charreteiro, né? Das 13 charretes, e eles, como tem um que até trabalha em áreas, para você ter uma ideia, o outro tem um comércio, e tem um que é dono dos trenzinhos que puxam lá, que fazem passeio, além dele ter a charrete, ainda tem os trenzinhos, né? E uma coisa que você falou muito interessante foi desse lance do trânsito, que a semana, tem um mês mais ou menos, a gente teve uma charrete que ficou desgovernada. Os cavalos saíram correndo, desesperados, e a charrete andou sozinha pela cidade, avariou 2 carros. Foi uma coisa que podia ter causado uma tragédia bem maior no dia. Então, como eu disse, né, eu acho que o risco é muito grande, né, para os benefícios que tem, que na verdade eu nem sei se tem, né, porque como o Dr. Reinaldo Veloso ele fala, né, o turista, né, vou até repetir a fala dele, o turista, ele está na cidade para contemplar ali as belezas naturais, né, as belezas arquitetônicas dos prédios históricos. Ele vai olhar para os lados, né? Ele não vai ficar olhando, como ele diz bem, o lombo ali do cavalo. Não é esse o objetivo. Então, para ele, é indiferente se ele está numa charrete elétrica ou se ele está num outro meio de transporte aberto, que ele possa realmente estar contemplando isso. Então, não existe nenhum, na minha opinião, né, aqui eu falo até pessoal, né, não existe nenhum motivo, nada que justifique a manutenção dessas charretes. Como eu dizia, né, os tempos evoluíram. Quantas profissões que nós conhecemos que foram extintas ao longo do tempo, né? Nós, assim, da minha idade aqui, antigamente, né, para você entrar em qualquer curso, qualquer repartição pública para você trabalhar, era exigido o curso de datilografia, né? Hoje, se eu contar para os meus filhos, eles nunca nem ouviram falar, porque não existe mais curso de datilografia, né? Eu ainda digo que não foi em vão, porque o teclado do computador é igual, então quem fez esse curso acabou se beneficiando de alguma forma. Mas quantas outras profissões foram extintas, gente, né? Videolocadoras não existem mais, as pessoas tiveram que se adaptar, tiveram que viver de acordo com a realidade, né? E quantas outras estão para ter fim, né? Tipo, arquivista, antigamente tinha pessoas que faziam, né? Tinha formação em arquivo, né? Isso já está, ainda tem, mas já está acabando por causa da tecnologia que realmente ela está substituindo essa mão de obra. E dizem até que a advocacia também, eles dizem que a advocacia talvez vai ter 100 anos de duração. Então, sei lá, talvez os meus netos, tataranetos, não sei, né? Vão falar, você teve uma tataravó advogada. O que é isso? O que a advogada fazia? A advogada era contratada para resolver conflitos. Sério? Nossa, mas como é isso? O conflito, né? Eu fico imaginando, né, assim, numa visão otimista, que num mundo em que haja a solução dos conflitos de forma
pacífica, né, que as pessoas sentem e resolvam, sem necessidade da intervenção de um advogado, da intervenção de uma juíza, né? Então, eu acho que é evolução natural. O ser humano está evoluindo, a tecnologia está evoluindo e não tem mais, porque nada justifica. Então, o nosso posicionamento aqui é contra, né, a manutenção dessas charretes. E mesmo assim, mesmo com essa afirmação aqui do Domingos, né, de que apenas 3 charreteiros vivem exclusivamente da renda daquelas charretes, a OAB também não vai fechar os olhos para isso, né, com o apoio aqui da seccional, principalmente da comissão presidida pelo Dr. Reinaldo Veloso. Nós já estamos pedindo, né, uma reunião com o prefeito de Petrópolis, porque realmente a gente também não quer esquecer do ser humano, né? A gente quer, de alguma forma, estar amparando esses charreteiros nos seus interesses, né, para que eles também não sejam prejudicados. Outra coisa que eu não posso deixar de comentar aqui, um fato muito lamentável, que é até uma denúncia que eu vou fazer aqui publicamente, que ontem eu fui procurada no meu escritório e por ativistas de Petrópolis e com denúncias contra especificamente um charreteiro. Eu não vou generalizar porque eu não conheço os outros, eu não sei. Agora, esse fato que eu estou falando é público, porque ele colocou nas redes sociais para qualquer um ver. Não sei se ele já apagou, se ele já tirou. O Domingos deve saber bem do que eu estou falando. Mas elas estiveram lá no meu escritório e eu até imprimi esses prints que elas fizeram da rede social, onde esse charreteiro, né, que foi um especificamente, ele tratou as ativistas, mas de uma forma que, olha, há muito tempo eu não vejo um ser humano tratar outro dessa forma. Nesse caso, acho que eles procuraram você porque eles pediram orientação, né? E a gente mandou encaminhar a vocês lá da OAB, porque esse charreteiro, ele conheceu ela pela rede social e agrediu ela verbalmente. Parece que foi esse charreteiro mesmo, entendeu? Então é uma coisa lamentável que a gente nunca quis ser isso, né? Na nossa cidade, né? A gente sempre foi favorável ao diálogo, né? Não a esse tipo de agressão, né? É verdade, e isso me chocou muito, porque eu até então, eu lá em Petrópolis, eu presido a comissão dos direitos da criança e do adolescente, né? Então eu não estou muito inteirada dessa questão da causa animal, mas como o Dr. Reinaldo nos convidou na semana passada para estar aqui hoje presente, né? E com essa proximidade dessas ativistas que estiveram lá no meu escritório, que eles foram na UAB e indicaram o meu escritório, eles estiveram lá e realmente eu fiquei muito impressionada, gente, porque eu não tenho nem coragem de repetir as coisas que foram postadas, porque coisas grosseiras, de baixo calão, altamente ofensivas às mulheres, né? Tanto que elas procuraram lá até a Comissão do Direito das Mulheres, que demonstra desse senhor, né, que postou isso nas redes sociais, demonstra uma insensibilidade enorme para com o ser humano, para com as mulheres, um desrespeito imenso. E eles falam que, olha, se for se o plebiscito decidir contra a manutenção, que os açougueiros de Petrópolis estão aguardando para comprar os cavalos e vender para serem ingeridos, né, comidos na mesa dos petropolitanos. Então, quer dizer, ele demonstrou uma frieza tão enorme, não só para com o ser humano, mas também com o animal. Por ali já deu para demonstrar que ele não tem nenhum carinho com o animal, né? Porque se ele não tem com o ser humano, eu acredito que o animal para ele não represente absolutamente nada. E eu, como petropolitana, fiquei indignada e pensei, é esse charreteiro que está conduzindo o turista que está chegando em Petrópolis? Poxa, quer dizer que se ele não consegue
ter um debate saudável, né? Um debate civilizado nas redes sociais, se ele não consegue receber uma crítica e rebater de forma civilizada, o que acontece com esse charreteiro quando está conduzindo um turista que ele pode ter alguma divergência com o turista? Então, eu, como petropolitana, confesso que fiquei chocada de saber que o turista que vai visitar a minha cidade, que eu tenho tanto orgulho, tanta honra de ter nascido lá, de morar lá, e saber que ele é recebido por uma pessoa assim, totalmente despreparada. Bom, eu não vou me alongar mais. Uma colega minha viria aqui hoje, mas ela torceu o pé ontem à noite, que é a presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais de Petrópolis, que é a doutora Ana Paula. Ela até me mandou aqui, acho que ela mandou também para o doutor Reinaldo, um TAC, que é um termo de ajuste de conduta, eu nem abri, nem tive tempo, que foi firmado com a Defensoria Pública. Acho que o Domingos tem ciência disso, que foi firmado aqui, olha, tá vendo, Domingos? Esse termo de ajuste foi firmado em 11 de agosto de 2011. E aqui ficaram estabelecidas várias normas, né, várias condutas que a prefeitura, que os charreteiros teriam que ter adotados, mas isso, pelo que me foi passado, não realmente não chegou a ser implementado na prática. Isso não funcionou. Então, esse termo de ajuste de conduta, ele foi totalmente em vão, embora as pessoas que participaram estivessem imbuídas aqui da melhor boa vontade em estar realmente solucionando essa questão. Então, a gente vê que todos tiveram a oportunidade, inclusive os charreteiros tiveram a oportunidade de se adequar, de seguir esse termo de ajuste, que dessa forma os animais não seriam tão explorados, né, tão sacrificados. E, enfim, a nossa posição aqui como OAB de guardiã da Constituição Federal é realmente torcer para que o melhor seja decidido nas urnas, no domingo, no plebiscito, e que as pessoas tenham o bom senso de ver que realmente esse tipo de atividade nos dias de hoje não condiz mais com a nossa realidade. Era isso que eu tinha para falar e agradeço a todos aí pela oitiva. Muito obrigado, doutora Adriana Paixão, secretária-geral lá da OAB de Petrópolis, representando os colegas advogados lá de Petrópolis. Uma satisfação muito grande receber a senhora aqui. Repito, leve um grande abraço para o Marcelo e saber que a Comissão dos Animais de Petrópolis, a OAB de Petrópolis, está conosco nessa luta. Nós precisamos muito de vocês lá. Vocês são a OAB de Petrópolis. Com certeza. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu depoimento. Eu queria destacar também uma das mensagens que chegaram para nós aqui no YouTube, foi da Carla Vale. Doutora Adriana Paixão, advogada renovada e ícone da nossa cidade imperial. Parabéns pelo belo trabalho que desempenha. Carla Vale me mandou um abraço aqui pelo canal do YouTube. Para você, obrigada, Carla. Para você que está assistindo pelo Facebook, pelo meu perfil no Facebook, eu lembro que se cair o perfil, né, se cair a transmissão, nós estamos também fazendo ao vivo pelo canal da OAB no YouTube. Bastante entrar no YouTube e digitar lá no YouTube TV OAB RJ e você continua assistindo aí a transmissão ao vivo desse evento com relação à tração animal em Petrópolis. Passo a palavra agora para a doutora Rosana Navega, juíza lá do 1º GCRIM de Niterói. Doutora Rosana Navega, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. De nada, eu que agradeço de estar aqui, porque é um imenso prazer estar aqui colaborando com essa causa que é tão linda e também tão carente do próprio Poder Judiciário, né? Então, eu estou aqui, eu não sou a Rosana, eu sou o Poder Judiciário. Bem, antes de começar propriamente a minha palavra, eu gostaria de recomendar para a Adriana uma medida cautelar com pedido liminar
A meu ver, depois o Daniel pode até ratificar o que eu estou falando, ou até dar uma ideia melhor, já que é mestre, né, Daniel? Eu sugiro uma medida cautelar com pedido liminar para que esses cavalos, caso o plebiscito seja favorável, não sejam sacrificados. Porque o que esse charreteiro fez, existe prova, ele fez essa ameaça, isso foi gravado? Por escrito. Ótimo, então existe prova. A meu ver, eu verifiquei o artigo 146, o crime de ameaça, ameaçar alguém de causar-lhe mal injusto e grave. Eu, como cidadã, essa ameaça atinge a mim. Eu acho que, assim, enquadrar ele nesse crime, eu acho que haveria alguma polêmica, mas a princípio eu acho que é um crime de ameaça, entendeu? Porque eles não estão ameaçando causar mal à pessoa, mas há alguma coisa que vai atingir a pessoa, alguma situação que vai atingir a pessoa e vai atingir todos nós se qualquer desses cavalos forem sacrificados. Até porque é um tabu se comer carne de cavalo, mas a gente sabe que aqui no Rio de Janeiro, que no Brasil, existem abatedores clandestinos de cavalo. Então, eu acho importante uma medida cautelar no GCRIM com pedido liminar para que haja uma ordem a fim de que esses animais não sejam abatidos. Porque se ele desobedecer essa ordem, aí ele estará cometendo crime de desobediência a uma decisão judicial. Entendeu? Então, passivo até de prisão. Então, acho importante essa medida cautelar com pedido liminar para que não haja nenhum abate de nenhum cavalo caso o plebiscito seja vitorioso, como nós esperamos que seja. Acho que é muito oportuna a sua sugestão, né? Até pedi o Domingos para me ajudar até a encaminhar isso, porque a denúncia que foi levada ontem, a gente vai estar formulando a denúncia por escrito, né, com toda a documentação, porque ontem já era no final do dia, não tinha como a gente protocolar no Ministério Público, mas apesar de eu não atuar na vara criminal, mas eu entendi também que aquele tipo de conduta do charreteiro infringiu, eu acho que ela tipifica assim, vários crimes, tá? Contra a mulher, contra os animais, contra a sociedade e a ameaça também. Tá. Eu não sei, eu tenho dúvidas se seria caracterizado como crime de ameaça, porque quem é advogado aqui criminalista sabe que o direito penal é muito rígido. Se a conduta não se enquadrar necessariamente, literalmente no que está escrito na lei, não é crime. Mas de qualquer forma é um fato lamentável e que cabe a intervenção do Ministério Público, porque cabe a medida cautelar, entendeu? Então cabe uma ação, porque isso seria uma retaliação ao nosso movimento para abolir a escravidão dos cavalos. Então cabe essa liminar, sim, pode ser proposta pelo Ministério Público, tutela coletiva, ou então pelos próprios, por vocês. Uma liminar para ser obtida amanhã, né? Amanhã, porque o plebiscito é no domingo, então uma liminar para ser obtida amanhã, porque esses cavalos não são destinados à alimentação, eles são destinados a essa atividade e depois a uma vida livre, que a gente espera que assim aconteça. Bom, eu vou entrar... Se você permite, eu acho que no segundo momento, se houver insistência disso, cabe até apreensão imediata de todos os animais. Porque me parece que é uma concessão da Prefeitura. Tá, mas aí, a Prefeitura não pode se omitir nisso. Como tem se omitido até agora, não pode se omitir nisso. Eu acho que se ficar configurada essa situação, cabe inclusive a apreensão imediata dos animais. Sim. Eu vou até além. Cabe a apreensão imediata a partir do presente momento. Do presente momento, porque existe uma grave ameaça contra um ser vivo, pelo que você colocou aí. Adriana, você volta hoje para Petrópolis. Sim. Você poderia procurar o pessoal da tutela coletiva. Existe uma tutela coletiva do Ministério Público? Eles já estão dando andamento lá em Petrópolis, a comissão já está à frente disso. É que eu não sei aonde se situa, porque às vezes a tutela coletiva que atende Petrópolis não está em Petrópolis. Não, a nossa é ali mesmo no centro ali de Petrópolis. E porque já temos uma colega que já está encaminhando isso hoje. Eu vou passar até aqui para ela pelo WhatsApp aqui o que ficou decidido para que ela tome essas medidas. É verdade, é verdade. Doutora Rosana, vamos lá. Bom, então, começando propriamente a minha fala. Depois eu vou começar falando sobre
Eu vou começar falando sobre a declaração vou ser rápida, breve e objetiva. Aliás, a minha marca registrada é ser objetiva. Até porque eu não tenho os conhecimentos que o Carreira tem, que o doutor Daniel tem, para fazer grandes explanações. Mas algum conhecimento eu tenho e sou objetiva e tenho uma visão objetiva e estrategista, né, Reinaldo? Porque eu acho que não se vence uma guerra, nós vivemos uma guerra. E nós estamos na frente de batalha, ou estamos na batalha, de alguma forma. Todos nós estamos vivendo uma guerra e estamos na batalha. E a gente não ganha a batalha só com conhecimentos, a gente também ganha a batalha com estratégias. Então, eu sou aqui muito estrategista, eu penso muito em estratégias para vencer as nossas batalhas, né? E ganharmos o bom combate, né? Como diz Paulo de Tarso. Bom, vamos lá. A Declaração Universal dos Direitos dos Animais, ela estabelece, a princípio eu vou falar um pouquinho sobre a Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Tem aquela polêmica que ela não foi assinada pelo Brasil, não foi ratificada pelo Brasil, isso nós sabemos, né? Não sabemos nem se o Brasil estava lá em Bruxelas quando aconteceu a Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Mas, de qualquer forma, o consenso que existe na doutrina é que ela é uma carta de intenções, ou seja, são princípios que devem serem adotados universalmente e internacionalmente pelos países de respeito aos animais. Então, ela seria uma carta de intenções. Daniel e Carreira. Eu comecei a raciocinar e cheguei à seguinte conclusão. A declaração, ela não foi ratificada. Se ela tivesse sido ratificada pelo Brasil, olha que coisa sensacional. Inclusive, eu nem sabia disso, eu prestei atenção essa semana. Quando as convenções e tratados internacionais são assinados pelo Brasil, ratificados por lei ou por decreto, eles têm força de emendas constitucional por força da Constituição, que estabelece que os tratados, artigo 5º, parágrafo 3º, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso, em 2 turnos, por 3/5 dos votos, serão equivalentes a emendas constitucionais. Olha que fantástico. Cumprindo os requisitos que estão aqui na Constituição, os tratados e convenções internacionais, eles têm força, viram emendas constitucionais, é como se fossem. Mas não sou eu que estou falando, quem está falando é a Constituição, tá? E, então, como não foi o caso da Declaração Universal dos Direitos dos Animais, ela é tida como uma carta de intenções. E, se nós formos para essa carta de intenções, a gente viria no artigo 10 que essa atividade dos cavalos lá em Petrópolis, ela não é legal. Por quê? Ela não seria legal porque o artigo 10 da declaração diz que nenhum animal deve ser usado para divertimento do homem. E esses cavalos de Petrópolis, eles são usados para lazer, para divertimento. Eles não são usados para trabalho. Eles são usados para divertimento, para lazer. Então, seria ilegal. Porém, a carta, a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, como ela não foi ratificada, ela não tem força e nem sabemos, né, se o Brasil estava lá, né? Ainda tem essa dúvida. Então, ela não teria força de emenda constitucional. Mas eu cheguei à conclusão, Daniel e Carreira, e eu gostaria depois da opinião de vocês, que ela, embora não tenha força de emenda constitucional, ela tem eficácia de norma constitucional. Por que ela tem eficácia de norma constitucional? Ela tem eficácia, e ter eficácia não é ser norma, é não ser, mas ter o efeito igual a uma norma constitucional. Isso é que é ter eficácia. E por que eu acho que ela tem eficácia de norma constitucional? Ela tem eficácia de norma constitucional por força dos princípios que nós adotamos na Carta Constitucional, sem falar na emenda da vaquejada, tá? Porque foi uma derrapada feia, que se Deus permitir, vai ser derrubado, se Deus permitir, se São Francisco de Assis. É uma prece coletiva que eu faço, que todo mundo deve estar comigo nesse momento. Se tudo der certo, essa porcaria dessa emenda vai para o lixo. Porque, desculpe a franqueza, é o que eu acho. Espero levar um processo aí do Congresso, né, dos senadores e deputados. Mas eu acho uma porcaria essa emenda. Mas não estou aqui para falar sobre emenda agora. Falamos sobre emenda semana passada, então vamos aqui nessa questão dos cavalos. Por que eu acho que a carta... Eu fui um pouco grossa, né? Não eu tive dó, tá? Porque eu acho que tem eficácia de norma constitucional. Tem eficácia porque o parágrafo 2º da Constituição, pertinho do parágrafo 3º, que fala que o tratado tem força de emenda se for ratificado pelo Brasil, diz o seguinte:
Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes dos princípios por ela adotados. Então, nós temos por princípio não haver crueldade. E a Carta e a Declaração Universal dos Direitos dos Animais é uma série de recomendações para que não aconteçam os maus tratos. Por isso eu acho que a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, ela tem eficácia de norma constitucional, mesmo o Brasil não tendo estado lá em Bruxelas e assinado essa fabulosa declaração internacional. Então, eu, assim, numa análise mais profunda, embora as pessoas não tenham questionado isso, eu não vi, numa análise mais profunda, eu acho que essa exploração dos cavalos lá em Petrópolis, ela é inconstitucional da mesma forma como é inconstitucional em vários países. Explorar os cavalos, aquários, essas tem uma série de animais que estão servindo para diversão. Se a gente for parar para pensar, é porque a gente tem tanto problema, né? Tanta bala perdida, tanta gente morrendo, a gente está vivendo uma guerra, a gente está de cabeça para baixo, por exemplo, né? Estamos aí facada em candidato, enfim, a gente está voltando aos tempos da barbárie, que se Deus permitir também vai passar, Reinaldo. Mas voltando aqui, então eu acho, assim, numa análise mais profunda, que essa exploração não seria ilegal, não, seria inconstitucional, porque os cavalos não são usados para divertimento de turista. É o meu entendimento sobre a declaração com eficácias constitucionais. É a minha opinião, tá? E sendo assim, então, a exploração dos cavalos seria inconstitucional. E agora, a Constituição, no outro artigo que eu li, que diz que os tratados e convenções internacionais sobre os direitos humanos têm eficácia de emenda constitucional, agora sim, eu vou falar sobre um tratado de direitos humanos, que é a Convenção de